Bem, uma boa noite a todos vocês, e eu gostaria de dizer da nossa satisfação de estarmos aqui, né, onde que nós, então, estamos voltando com o nosso trabalho, agora com aulas ao vivo, né, no domingo à noite, onde que nós já fizemos também várias lives, né, e nesse sentido, então, nós queremos levar conhecimento a cada um de vocês, levar informações, né, e até eu gostaria de, antes de mais nada, então, dizer um pouco o que é esse projeto Facine Invento. É um projeto que nós já vimos trabalhando há bem mais tempo, onde que nós, então, já fizemos várias atividades, temos vídeos, circulando nos meios, na internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né. Então é um projeto que eu diria assim, de uma equipe, de um grupo, onde que eu e a professora Marli somos os responsáveis pela criação dos conteúdos. Temos a parceria com a designer Fabiana Nodari, né? Ela que faz todo esse trabalho também de levar até vocês, né? As imagens, os conteúdos, e ainda temos o trabalho do Hansa, ele que é marroquino, né? Já tem passagens por vários países mundiais e que hoje trabalha no mercado aí também fazendo o trabalho junto às plataformas. E além dele, nós temos ainda o Ezequiel Covatti, aqui da cidade de Ibirubá, né? E que também desenvolve trabalhos nessa área e ele nos atende, então, dentro da questão estratégica. Enfim, como nós vamos chegar até cada um de vocês. O Ezequiel e a Priscila também com uma maravilhosa experiência, onde que durante 6 anos permaneceram lá fora, em vários países, como a Itália, e outros países aí da Europa, e hoje traz essa grande contribuição, então, para a nossa região, e, né, tivemos o privilégio, então, de fechar parceria e desenvolver esse trabalho. Nós também temos um curso que, então, já está sendo comercializado, que é o curso de empreendedorismo, comunicação e oratória, onde que são 10 aulas, um trabalho maravilhoso, levando toda essa esses conteúdos ligados à comunicação, à oratória, ao empreendedorismo, onde que as primeiras 3 aulas nós trabalhamos fortemente a questão da importância do empreendedor, como ser empreendedor. As 4 aulas seguintes nós trabalhamos a comunicação e o empreendedor, e as últimas 3 aulas, como aplicar isso. Como aplicar isso, como tornar prática. Até porque somos do princípio de que saber e não fazer é ainda não saber. Então, é muito importante na nossa vida, no nosso projeto de vida, no nosso profissionalismo, que a gente trabalhe, então, esses aspectos práticos, né? E paralelo a isso, nós está vindo aí, então, já na fase final, um livro físico. O e-book já está sendo, então, oferecido para os que adquirirem o curso, né? Enfim, temos uma caminhada que segue a passos largos, mas como eu tenho dito para o grupo, muitas vezes a concepção, os meios eletrônicos, a internet, né, que pós-pandemia nos exigiu dar esse outro passo, e nós próprios, como professores, há mais de 35 anos aí na história da educação, tivemos que também, e estamos reaprendendo a cada dia, como hoje aqui, onde que nós estamos, por mais que testamos, que fizemos todo o trabalho anterior, mas ainda tivemos problemas aqui para iniciar essa nossa aula de hoje, né? Mas graças a Deus agora já estamos em contato aí, né? E então esse é o nosso trabalho. E nós estaremos então a partir de hoje, né, com aulas ao vivo aos domingos, 20 horas, né? Esse será o nosso horário, uma aula de 25, 30, 35 minutos, e que com os mais diversos temas. Hoje, por exemplo, nós estamos trazendo aqui o tema como organizar melhor sua vida estabelecendo propósitos. Porém,
os temas serão diversificados, serão abertos. Nós queremos a sugestão de vocês, tá? Nós precisamos da sugestão de vocês em relação a temas, ao trabalho que vai ser desenvolvido aqui. A propósito, pergunto: vocês estão me ouvindo bem? Como é que está? Por gentileza, escrevam aí no nosso chat. Como é que está chegando as imagens, o som? Se conseguimos acertar este passo, por favor. Bem, aqui está dizendo, excelente a transmissão, áudio e imagem muito bom. Então, maravilha, maravilha. Estamos aí e vamos nos ajustando, né? Bom, como eu dizia, são vários, nós queremos, né, trazer vários temas aí no debate, que envolvam a vida, o cotidiano. E hoje, quando nós trouxemos essa questão de organizar melhor sua vida, estabelecendo propósitos, eu diria assim que é extremamente importante que nós saibamos para onde caminhar, que nós tenhamos clareza do rumo que nós queremos seguir. O próprio grande pensador Mário Sérgio Cortella, né? Ele diz assim que nós precisamos dar sentido à nossa vida. E o sentido à nossa vida ele está diretamente ligado à questão do a questão do propósito. Até porque quando nós falamos em propósito, nós estamos falando na nossa intenção de fazer algo. Sim. Propósito é aquilo que nós queremos buscar, que nós queremos alcançar, né? E aí vem a importância, o objetivo, a finalidade dos nossos passos. E eu gostaria de voltar àquilo que eu insisto sempre, nos 3 pilares. O pilar pessoal, familiar e profissional. Então, quando nós falamos, né, nesse propósito, é justamente isso, é esta caminhada que nós precisamos fazer. Até o livro de Mário Cortella, né, que vocês podem ver aqui, ele, inclusive, ele escreve, o título dele é Por que fazemos o que fazemos? Então, veja bem, nós precisamos saber, né, por que nós estamos fazendo algo. E é importante isso. É importante que a gente saiba. Eu costumo dizer também, e há uma frase célebre que diz que não há vento favorável para quem não sabe onde vai. Então, justamente isso, né, nós precisamos dar este rumo. Ser autor da nossa própria história. Nos meus tantos anos como professor, eu sempre dizia para os alunos de que nós temos que ser agentes da nossa própria história. E quando nós falamos isso, ser agente, é nós darmos o norte. E há até frases que dizem, se diz por aí, de que se eu não criar o meu caminho, se eu não estabelecer o meu rumo, alguém vai estabelecer por mim. Se eu não decidir aquilo que eu pretendo, que eu desejo, né, alguém vai decidir por mim. Né? Muito obrigado a Beatriz, nossa mana, lá de Pranchita, nos acompanhando, ela e o Lucídio, né? Também dizendo que até lá está chegando bem as imagens, né? E então, eu vejo aqui também a questão ser agente da própria história, né? A Genusa falando isso, né? Muito obrigado pela presença, pela participação aí, né? Então nós precisamos realmente, né, criar isso, esses propósitos. E aí eu falo o seguinte, de que não é apenas, é nos 3 ambientes, no pessoal, no
familiar e no profissional. E quando eu falo no profissional, quem é empresário sabe de que nós tratamos a questão da missão, da visão, dos valores. Então, é ali que está encaminhado esse nosso projeto. É ali que nós vamos estabelecer o que nós queremos ser. Onde eu quero chegar. É importante isso, é importante. E muitas vezes, por nós não termos esta clareza, por nós não termos essa direção, nós nos tornamos pessimistas. Aliás, uma pergunta que eu faria a vocês, escrevam aí, por gentileza, nós temos mais pessoas otimistas ou pessimistas? Essa é uma grande pergunta, eu costumo sempre fazer nos meus cursos presenciais também, né, e questionar: "O que vocês acham? Temos mais pessoas otimistas ou pessimistas?". Olha, parece-me que nós vivemos, assim, num momento da nossa história bastante, né, bastante complexo, né. Eh Aqui está dizendo o próprio Ezequiel, né, nos falando aí: "Sou sempre copo mais cheio", né. Opa! Esse otimismo é o que nos conduz, é o que nos leva, né. Mas nós sabemos que há muitas pessoas que, ao invés de focar e acreditar na solução, focam muito no problema. Então, por isso que eu insisto sempre. É preciso ser otimista, é preciso acreditar. Por quê? Porque a partir do momento que eu acredito em mim, eu também passo a acreditar nos outros. E isso é extremamente importante. Então, realmente, Ezequiel, esse copo mais cheio é eu estar cheio de otimismo, é eu assegurar, né, que esse positivismo me leve a buscar mais. E a nossa vida, né, a nossa vida, ela existe os percalços, mas ela existe também esses momentos, porque para nós termos inspiração, nós precisamos do foco, né. O foco é um dos passos importantes também. Eu até gravava um, pequeno vídeo, dias atrás, onde que eu insistia muito nessa questão de que na medida que nós tivermos foco, na medida em que nós meditarmos, refletirmos, nós vamos encontrar muito mais respostas. E no momento que nós estamos focados, e aí a importância de focar na solução e não no problema, né? Isso é importante. Focarmos na solução e não o problema, ele precisa ser visto, ele precisa ser conhecido, analisado e a partir daí eu tenho que, então, me direcionar a essa questão da solução. É esse o aspecto importante. Então, com certeza, eu gostaria de chamar a atenção como é importante estabelecer esses propósitos. É sim uma ferramenta, um instrumento para melhorar a nossa vida. É dar direção, saber onde nós estamos caminhando, por onde nós queremos trilhar, ok? Então, desta forma, eu vejo aqui que a Beatriz também nos passa, acompanhando de pranchita, né? E até afirma que a cada passo há um registro histórico. Sim, a nossa, eh, a nossa vida, ela é feita desses passos e eu diria que eles vão ficando registrados. Quanto mais experiência, por isso que esse nosso encontro aos domingos e que passo a passo nós também estaremos aprendendo com cada um de vocês, é justamente para nós trocarmos essas experiências. Então, este é justamente um dos passos importantes. Na medida em que eu tenho, né, a disciplina para fazer o estudo,
eu também tenho a humildade para compreender que eu preciso aprender mais, que eu preciso dar passos maiores e que preciso aprender com os outros. Até eu costumo dizer uma frase de que todo mundo ensina e todos que querem podem aprender. Então, eu espero que a nossa aula também seja nesse sentido, né? E que a gente tenha esse aprendizado mútuo, que a gente possa trocar essas experiências. Mas não esqueça, dê sentido à sua vida estabelecendo os seus propósitos, as suas metas, os seus objetivos. Com certeza, a vida se tornará muito mais fácil. E veja bem, quando eu não tenho propósito, quando eu não sei qual é o objetivo da minha vida, ela se torna cansativa, nós até incorremos no perigo. Por que que muitas vezes as pessoas passam por depressões, por momentos difíceis? É por não ter uma razão definida, e aí perdem o seu rumo. Então, estabeleça seus propósitos. E eu gostaria de, então, aqui dizer, faça uma experiência prática. Como professores, a gente tem aquele costume do tema, né? E eu brinco aqui, o tema de casa, né? Eu gostaria que você, a partir de hoje, listasse aí, vamos iniciar com um propósito de curto, de médio e de longo prazo. Estabeleça algo a mais daquilo que você já está fazendo. Defina, defina o que você gostaria de estabelecer a mais para a sua vida. Até porque nós, quando chega o final do ano, né, nós nos programamos, porque o ano que vem farei isso, mais isso, e ali eu estabeleço várias metas, e aí passa o ano e eu muitas vezes não cumpri essa meta. Então é preciso estabelecer e cumprir essas metas. Mas mais do que pensar nelas, é preciso escrevê-las. É preciso torná-las, de certa forma, para que eu possa visualizar isso e dizer para mim mesmo que eu preciso dar esses passos. Então, estabeleça, estabeleça esses propósitos, essas metas no final desse ano que já está se achegando, daqui um mês e alguns dias a mais, estaremos encerrando o ano de 2022 e estaremos para entrando num novo ano, e aí, então, nós já precisamos estar preparados e sabendo desses passos que nós pretendemos dar. Mas seja otimista. Então, recapitulando aqui, tenha tenha os seus propósitos, estabeleça essas suas metas, esses objetivos, mas numa visão sempre positiva, otimista. E lembrando que você é autor da sua própria história. Porque fica muito fácil depois eu dizer: "Eu não consegui algo porque a culpa foi do fulano, do beltrano, ou ocorreu isso, aquilo". Não, nós, nós somos responsáveis por essa nossa caminhada. E é importante. E, gente, quanto mais autor da nossa própria história, quanto mais autoria naquilo que nós fizemos, muito mais confiantes nós vamos estar, ok? Então, estabeleça os seus propósitos de curto, de médio e de longo prazo. Um abraço, uma boa semana para todos nós, que Deus nos abençoe, mas com essa positividade, com esse otimismo, esse copo cheio, como nos fala aí Ezequiel, né? Que realmente a gente possa fazer da nossa vida uma vida de propósitos, bons propósitos, com clareza, com estímulo, e sempre lembrando que aqueles que estão ao nosso redor fazem parte, né, destes propósitos. Então, de forma bem humilde,
e humanitária, olhando o próximo, olhando os nossos passos, ok? A Daiane, muito obrigado pela presença também, tá? E por estar aqui nos acompanhando, tá? E falando dos ensinamentos. Não esqueça, todos ensinamos e todos que querem podem aprender. Até a próxima aula, domingo, 20 horas. Um abraço.